Todo começo de ano parece igual. A gente senta, pensa, escreve, planeja, sonhos novos, metas novas, expectativas novas. Parece que existe uma pressa silenciosa, uma cobrança para dar certo, para ir mais rápido, para não ficar para trás. Mas nem sempre o problema é a falta de planos. Às vezes é o excesso deles. E o coração vai ficando fora do lugar. Antes de acelerar os passos, Deus quer alinhar o coração. Antes de decidir o caminho, Ele quer ajustar a direção. E se antes de planejar mais um ano, você parasse para alinhar sua vida com Deus? Paz, queridos. Amém. Sejam bem-vindos à Primeira Igreja Batista, você que nos visita nessa noite. Que bom que você está aqui. E você, meu irmão, que está sempre conosco, glória a Deus pela sua vida. Que nessa noite, nesse início de noite, nós possamos continuar adorando, engrandecendo ao nosso Deus. Eu já quero pedir para você abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 1. Nós estamos na série de mensagens alinhamentos, como você viu aí no vídeo, e hoje o Senhor tem mais uma palavra aos nossos corações, uma série de 5 mensagens, e hoje é a segunda. Se você não veio domingo passado, nós já iniciamos domingo passado, e vamos até o início de março com essa série, que tem sido bem importante para nós, nesse ano onde nós estamos recomeçando o ano, pensando sobre o ano, falando dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mas principalmente falando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Josué, capítulo 1, verso do 1 ao 9, pode jogar aí na tela, e você abriu sua Bíblia, nós já vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai, nós nos colocamos, já oramos, já louvamos, já adoramos aqui nessa tarde, nesse início de noite. Nós queremos, Pai, continuar na Tua presença santa e poderosa,
E agora, nesse momento especial que estamos diante da Tua palavra, a Tua santa, poderosa e eterna palavra, nós nos colocamos humildemente, Pai, e pedimos, fala conosco, ministra aos nossos corações. Queremos estar com o nosso coração alinhado contigo e também estar com o coração quebrantado nessa noite. Muito obrigado, a Deus, por cada pessoa que aqui está, e fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Antes de avançar no ano, a gente precisa se alinhar. Esse é o foco dessa série de mensagens. Antes de avançar, nós precisamos alinhar. E, para isso, nós precisamos nos organizar. Organizar, talvez, a sua agenda, organizar as suas prioridades, organizar a sua vida como um todo, tirar as coisas do armário, jogar fora o que precisa ser jogado e colocar as coisas em ordem. Como nós precisamos fazer isso, irmãos? E isso não é só uma vez por ano. Nós precisamos fazer essa revisão da nossa vida todo o tempo na nossa história. Muitas vezes a gente esquece daquilo que é mais importante, que é o nosso coração diante de Deus, que foi o que nós falamos semana passada. Mas antes de avançarmos, a gente precisa alinhar, e eu repito isso, eu quero que isso fique bem na sua mente, porque antes mesmo de Deus querer nos usar, Ele quer alinhar o nosso coração com Ele, e a gente vai ver isso bem hoje nessa palavra de Josué, porque muitas coisas nós temos vivido nesse tempo, muita informação nós temos recebido, e a agilidade delas são gigantescas, e nós precisamos parar um pouco, respirar um pouco, e olhar para aquilo que é prioritário. Olhar para a sua agenda do seu dia, não sei se você usa, mas olhar para a sua agenda e ver as suas prioridades. Ou parar de viver no automático da sua vida e começar a tomar as rédeas da sua história e colocar a sua vida, principalmente, nas mãos do Senhor. E ouvir dEle quais são as nossas prioridades. Então, esse é o objetivo dessa série, que semana passada nós já iniciamos falando de oração. Aí eu te pergunto, para fazer uma avaliação, como está a sua vida de oração hoje, diante do que você ouviu, diante do que você já sabe sobre uma vida de oração? O que você acrescentou, o que você tirou essa semana para melhorar a sua vida de oração? Ou está do mesmo jeito, ou avançou um pouco, ou deu uma alinhada, eu não sei, mas a cada palavra que Deus tem nos dado, nós precisamos parar e fazer uma análise da nossa vida. Então, nós falamos de oração, hoje nós vamos falar de alinhar a nossa mente com a palavra. E essa palavra é com P maiúsculo, que é a palavra de Deus que nos renova, que renova a nossa mente, que renova o nosso coração. E durante a série, irmãos, nós vamos falar de família, nós vamos falar de relacionamentos, vamos falar de caráter. Então, se prepare para isso, porque eu creio que o Senhor quer nos levar mais fundo, antes de nos levar mais longe. O Senhor quer alinhar o nosso coração primeiro, antes de avançar conosco para algo maior que Ele tem para nós. Amém, igreja? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Eu não tenho tempo. Essa é a frase que a gente ouve nesses últimos tempos. Eu não tenho tempo. Na verdade, quando a gente fala eu não tenho tempo, seria melhor você dizer eu não priorizo tal coisa, porque falta de tempo não é desculpa hoje para nós. Nós precisamos olhar para a realidade do nosso coração, porque na maioria das vezes não é falta de tempo, é falta de prioridades. Então nós precisamos alinhar as nossas prioridades diante de Deus, porque essa frase eu não tenho tempo revela as nossas prioridades. Viver só na correria revela as nossas prioridades. E hoje em dia essa é a frase. E aí, como está a correria? É assim que a gente conversa uns com os outros. Como está a sua correria? Irmãos, eu não quero aqui minimizar. Talvez a sua vida está agitada, talvez você está iniciando algumas coisas, talvez você está fazendo algo novo, que precisa de mais energia da sua parte para você avançar. Mas, mesmo assim, as nossas prioridades precisam ser prioridades. Mesmo na correria do dia, aquilo que é importante, eu preciso colocar em primeiro lugar. Senão eu vivo no urgente, na vida
nessa correria do urgente. Então, nessa série, não sei se você tem reparado, nós vamos falar muito dessa chamada mordomia do tempo, que é pegar essas 24 horas que Deus nos deu. Quem aí tem menos de 24 horas no dia? Ou quem aí queria ter mais umas 2 horas nas suas 24 horas? Talvez alguém queira isso. Nossa, se eu tivesse mais 2 horinhas, se tivesse 26 horas por dia, a minha vida estaria resolvida. Não é assim? E muitos por isso acabam dormindo menos, acabam ficando mais ansiosos, acabam gastando a sua vida, a sua saúde, por conta da famosa correria. E aí eu vivo na correria. Então, irmãos, nós precisamos pensar sobre o que eu tenho feito com o meu tempo. Se o tempo que eu tenho está contando ao meu favor ou está contra mim. O tempo que Deus te deu está contando contra você ou está a seu favor? Você precisa olhar esse tempo como um tesouro, porque depois que o tempo vai, ele não volta, e você sabe disso. O tempo vai embora e não volta mais. A gente olha para os nossos filhos, cadê o Davi? Davi está por aí. Eu olho para o Davi, que eu estava com ele limpando o bumbumzinho dele, uns dias atrás, ele não gosta que fala isso, né? Hoje o menino treina comigo na academia. Daqui um dia está pegando mais peso do que eu, para passar vergonha. Eu falo, o tempo está passando. E não volta mais. O tempo não volta mais. Não brinque com esse precioso tesouro que Deus te deu, o tempo. E você só tem esse tempo. Não dá para você ficar colocando numa poupança de tempo. Não, você só tem o tempo agora. E o que você vai fazer com esse agora? O que você vai fazer com o que Deus está te dando, te proporcionando? Nós estamos perdendo tempo, irmãos, com muita coisa. Então, onde eu invisto mais tempo? Onde é que eu invisto mais tempo? Quanto tempo você passa pensando em algumas coisas? Faça uma análise do tempo que você pensa sobre algumas coisas. O tempo que você pensa na sua vida financeira durante o dia, as preocupações financeiras. O tempo que você pensa, talvez, na sua saúde, o tempo que você pensa nos seus filhos, o que está ocupando mais a sua mente nesses dias. Preocupações, e isso, de fato, se torna o centro da sua vida e a prioridade do seu tempo. É ou não é? Então, irmãos, quando a gente fala de alinhar o nosso coração, a nossa mente, nós precisamos olhar para aquilo que tem sido o centro da nossa vida e do tempo que Deus tem nos dado, porque aquilo que está no centro, aquilo que te toma mais tempo, aquilo pelo qual você se preocupa mais, é ali que está o seu coração. Nós vamos falar da palavra de Deus. Eu já te pergunto, quanto tempo você passa dedicado à palavra de Deus, às escrituras sagradas? Você que é aí cristão, você que é crente, você que é evangélico, você que é da igreja, quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Ouvindo a palavra? Quanto tempo do seu dia é dedicado para meditar nas escrituras? Hoje nós temos vários roubadores de tempo e um deles é falta de rotina. A rotina nos protege, eu vivo falando isso. Tem a rotina vai te proteger, porque uma vida sempre corrida é uma vida desfocada, sem prioridades, e as rotinas que você vai colocando vai protegendo seu coração, vai protegendo a sua mente, vai alinhando seu coração naquilo que Deus tem. Não fica Deus dará, como dizem. Não, mas tenha propósito na sua vida, propósito com o tempo que Deus tem te dado. Use ele com sabedoria, com moderação, com inteligência. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a usar do meu tempo com sabedoria. E isso é muito importante. Então, quando a gente fala de alinhar a nossa mente com a palavra, irmãos, nós precisamos pensar nessa mente que eu tenho. Que mente é essa? Que cabeça é essa? O que passa nessa cabeça? E a gente sabe que tudo começa na nossa mente. Tudo. Dizia alguém, penso, então existo.
tudo se passa, tudo começa. E Provérbios 23:7 diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então talvez você pode não falar algumas coisas, verbalizar algumas coisas, mas esse é você. Porque você está pensando, seus comportamentos, as suas repetições, as suas conexões, os seus hábitos, o seu estilo de vida, começa no seu pensamento. Começa tudo aqui, na sua mente. A ciência vai falar de neuroplasticidade, que é quando o seu cérebro vai se moldando, vai se amoldando, vai se reorganizando. Nosso cérebro tem essa capacidade de se reorganizar. Mas o que eu tenho feito para organizar ou desorganizar o meu cérebro, a minha mente? Medo, a sua ansiedade, as coisas que você está vendo, tudo isso pode desalinhar, enfraquecer os seus circuitos neurais aí. E aquilo que você faz para fortalecer a sua mente, o que é? A oração, a palavra, a meditação nessa palavra, nós precisamos fortalecer nisso. Porque quando você medita na palavra, irmãos, na Bíblia, quando você repete, reflete, internaliza tudo isso aqui, com certeza as suas ações serão diferentes. Então nós precisamos olhar e criar novos mapas mentais aí na nossa mente. Senão a gente vai começar a perder as batalhas na nossa vida, e nós temos perdido batalhas na nossa vida. Então nós precisamos moldar, porque a sua mente, ela acredita naquilo que ela está vendo. Por isso as crianças imitam os pais. Por isso os ambientes moldam as pessoas. O ambiente que você está vai moldar a sua mente, a sua personalidade. Por isso pessoas, um pouquinho de um e de outro, um pouquinho da Lília está em mim, que é minha esposa, um pouquinho de mim está nela, nós vamos nos moldando um no outro, é assim. E quando nós olhamos e contemplamos a Jesus também, nós somos formados, transformados, renovados, mudados de dentro para fora. E isso é maravilhoso, irmãos. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Ele não quer que você tenha uma vida descontrolada. Ele quer que você tenha uma vida equilibrada, uma vida alinhada nele. Por isso, medite na palavra. Olhe para o que a Bíblia está dizendo, regule o que a Bíblia está dizendo, internalize o que a palavra está dizendo. E aí, quando eu olho para Josué, que foi o texto que nós lemos, Josué 1, Josué é a prova disso. E aí eu entro aqui no texto. A história de Josué era um jovem que viveu ali, nasceu no cativeiro, nasceu escravo. Josué nasceu escravo. E ele poderia ter uma mentalidade de escravo, de falar assim, como muitos falaram quando saíram ali do Egito, foram libertos do Egito, daquela escravidão, o povo de Israel, o povo de Deus, e vai então em direção a Canaã, a terra prometida, e ali no deserto começam a reclamar, com aquela mentalidade de escravo, de querer voltar, de comer das iguarias, de estar ali. Eles se lembravam do que eles viviam no Egito e de coisas boas que eles viviam no Egito, mas esqueciam que lá eles eram escravos, agora eles estavam livres, mas a sua mente ainda estava escravizada. Você percebe isso, irmão? Às vezes nós somos livres em Cristo, às vezes não, nós somos livres em Cristo, mas quanto dessa liberdade está na minha mente? Eu sou livre em Cristo, mas a minha mente é cativa de prisões, de amarras, de crenças, e a gente fica ali bitolado em algumas coisas na nossa vida e nunca avança. É uma mente pessimista, reclamona, escravizada pelo pecado, e não avanço. Fico sempre batendo na mesma tecla, sempre na mesma dor, sempre nas mesmas angústias. Mas peraí, que liberdade é essa em Cristo que eu recebi então, que não faz efeito nenhum na minha vida? Eu não creio nisso.
Porque a nossa mente é liberta, queridos, pela palavra de Deus, amém? A nossa mente é liberta quando nós conhecemos a verdade que é a palavra, liberta a nossa mente, nós começamos a ver as coisas por uma nova ótica. Não é possível que eu tenha contato com a palavra de Deus, que eu tenha contato com o senhorio de Cristo, que eu estou em Cristo, digo eu, mas a minha mente ainda é uma mente de escravo, de alguém que é escravo de Satanás. Tem coisas terríveis na minha mente, que eu não avanço, que eu não rendo essas mentiras na minha mente. Diante de Deus, eu estou preso, eu estou amarrado, eu não avanço. Então, Josué era esse escravo, mas a sua mentalidade não. A sua mentalidade não era. Ele era, além de um escravo ali que foi liberto e tinha essa esperança da palavra que ele recebeu através de Moisés, o seu mentor. Moisés falou: nós vamos para uma terra que emana leite e mel. Ele falou: bora então, é isso. Então ele tomou posse, como a gente diz dessa palavra, e foi um bom soldado. Ele foi um servo fiel. Ele foi um servo fiel a Moisés, porque ele via em Moisés um homem de Deus. Ele via em Moisés que Moisés era um homem que falava, que transmitia para eles a palavra de Deus. Então ele teve o coração fiel, ele permaneceu. Nós vimos semana passada em Êxodo 33, a partir do versículo 7, que durante a jornada no deserto, Moisés tinha uma tenda, lembram da tenda que nós falamos? E naquela tenda Moisés ia e buscava ao Senhor. E onde estava Josué? Estava dormindo? Estava em casa? Estava nem aí? Não. Ele estava ali do lado. Ele também queria aquela presença. Ele não se afastava dela. Ele não aprendeu como Moisés apenas pelas palavras de Moisés, mas pelo que Moisés fazia, e ele se inspirou nisso. Então ele era um servo fiel. Josué também era um espia encorajador. Então o povo, 12 espias foram enviados para a terra de Canaã, e você sabe da história que apenas 2, Josué e Calebe, voltam com boas notícias, 10 voltam com péssimas notícias. Então ele espiou a terra, olhou as dificuldades, mas ele sabia que Deus era maior do que aquelas dificuldades. E eles se apegaram àquilo e transmitiram. Josué transmitiu para o povo essa esperança de quem Deus era e de que aquilo que ele ia fazer. Então, Josué era um bom soldado, era um servo fiel e foi sucessor de Moisés. E aí a gente entra nesse texto aqui. Sucessor de um grande homem de Deus, e Deus comissiona Josué para realizar essas coisas que nós lemos aqui a partir do verso 2, de conduzir o povo à terra, de derrotar o inimigo e de tomar posse da herança. Eram grandes desafios que que Josué tinha. Mas ao mesmo tempo, Josué tinha promessas de que Deus estaria com ele, de que Deus acompanharia ele, de Deus capacitaria ele para apropriar da terra, que Deus derrotaria o inimigo. Então eram promessas, por mais que desafios ele tinha, as promessas eram maiores, e ele se apega a essas promessas. Agora eu quero falar com você, querido, quantas vezes nós temos promessas aqui, na palavra de Deus. Nós temos as promessas inspiradas, reveladas pelo Espírito Santo na nossa vida, através de Cristo. O que a gente faz? A gente pega isso aqui, joga de lado, e fica aqui na nossa mente, no loop da nossa mente, com aquele medo, com aquela rejeição, com aquele pecado, e fica aqui, nesse loop. Por isso que a gente faz assim, né? E nos esquecemos da palavra de Deus. E como a gente se esquece. Como a gente tem a capacidade, a memória curta de esquecer do que a palavra de Deus nos diz.
e se apegar ao que a nossa mente está dizendo. Nós temos essa maravilhosa capacidade, é ou não é? Nós temos. Deus está falando, você está lendo a Bíblia talvez, mas aquela palavra não faz sentido para você, porque o turbilhão que você está vivendo é muito maior do que a palavra de Deus está dizendo. O turbilhão que você está vivendo é maior do que a palavra de Deus está dizendo, e ela é verdadeira, e ela é fiel, e ela é real. Amém, igreja? Você crê nisso? Nós precisamos crer. E aí, o verso 3 diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto, do grande rio, toda a terra e tudo mais. Verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Que palavra maravilhosa. E essa palavra faz uma ponte com aquilo que nós somos em Cristo. Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Você acredita nisso? Ele estaria e Ele está conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias. Por isso, as promessas de Deus, de que Ele daria também para nós uma terra que mana leite e mel, e a gente aqui não está falando de uma terra física, mas da glória celestial, a Nova Jerusalém, onde nós estaremos com Jesus ali. Isso é uma expectativa que nós precisamos ter, de estar com Jesus. Hoje nós estamos com Ele, a presença dEle é real sobre nós, mas ainda não é plena. E o Senhor quer que nós tenhamos uma vida plena, e Ele nos encoraja a isso, através da sua palavra, somente através da sua palavra, irmãos, Ele estará conosco. A palavra de Deus nos reforça isso para nós, e Ele nos encoraja, todos os dias, por mais que seja uma palavra dura muitas vezes, mas o Senhor está nos encorajando a viver plenamente na sua presença. Por isso, alinhando a mente com a palavra, em primeiro lugar eu quero falar com você, versículo 7, diz assim, vou ler o 6 primeiro: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Bem-sucedido por onde quer que você andar. Olha que palavra maravilhosa. Seja forte. Muitas vezes a gente pega esse texto, né? Seja forte e corajoso. Você vê como que chama o negócio do caminhão? Aquela parte de trás lá do caminhão, né? Seja forte e corajoso. E não sei o quê. As pessoas usam essa palavra como uma palavra às vezes de ordem. E o que eu quero falar aqui com você nesse texto é que essa força e essa coragem, ela não vem da gente mesmo. Quando Deus está falando, seja forte, seja corajoso, não é uma força minha, não é uma coragem minha, mas a força e a coragem de Josué e a nossa, é o resultado de crer, de obedecer e de meditar na palavra de Deus. A força e a coragem de Josué vieram de crer, obedecer e meditar. A nossa força e a nossa coragem em Deus vem também de crer, obedecer e meditar. Não é um negócio assim que eu pego para mim mesmo, como se eu fosse forte, se eu fosse corajoso. Não. Ela vem de um lugar, ela vem de Deus. E para Josué, veio de Moisés. Moisés meditava na palavra e falava daquela palavra para ele. E deixou para ele 5 livros, de Gênesis até Deuteronômio,
livros onde estavam ali as promessas de Deus, a história da criação, a história daquele povo, tudo que Deus tinha feito para que ele não se esquecesse, para que o povo não se esquecesse. Esses livros, esses montantes de livros eram deixados com os sacerdotes, mas precisavam ser lidos, meditados, contados, conversados entre as pessoas. Então, ser forte e ser corajoso é nesse sentido. Ser forte e corajoso para Josué era ele vencer uma batalha, queridos, contra ele mesmo, contra a tentação de fazer aquilo que ele achava que tinha que fazer. Ser forte e corajoso para nós também nesse sentido, de nós fazermos não aquilo que dá na telha, mas de nós fazermos aquilo que Deus está nos mandando fazer. Então, ser forte e corajoso para obedecer a palavra de Deus. Ser forte e corajoso para fazer o que ela nos direciona. Ser forte e corajoso para dizer não para muitas coisas e sims para outras. Ser forte e corajoso, queridos, para obedecer ao Senhor. E essa obediência, ela precisa ser intencional e integral. Uma obediência intencional. Não é assim, vou obedecer ao Senhor, eu obedeço ao Senhor, eu quero. Não, é uma obediência que não diz assim, eu faço se der. Não, eu faço, eu quero, diz a palavra aqui, tenha o cuidado de obedecer, ou seja, o zelo de obedecer. Às vezes nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam, mas nós não obedecemos ao Senhor. Nós queremos obediência, que nos honrem e tudo mais, mas eu não obedeço a Deus, eu não honro a Ele. Eu não tenho atenção, vigilância, responsabilidade, zelo pela palavra dEle, por aquilo que Ele diz que Ele é. Ninguém obedece sem querer, irmãos. Aqui, ninguém obedece sem querer. Obedecer é intencional. E obedecer é integral, não é por partes. Eu vou obedecer mais ou menos aqui o que a Bíblia está dizendo. Deixa eu ver aqui, obedeço isso aqui. Oxe, como assim? Obedecer é integral, não é parcial. Diz a palavra aqui, toda a lei, não partes da lei, não partes da palavra, não aquilo que eu acho que é legal para mim. Não, eu obedeço a tudo, a parte que eu gosto, a parte que eu não gosto, a parte que eu ignoro. Eu não adapto a Bíblia, eu não atualizo a palavra de Deus. É isso que está aqui, doa a quem doer. É palavra, ela é eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que entra e separa juntas medulas, alma, espírito. Essa é a palavra de Deus. Não tem como a gente flexibilizar a palavra de Deus, ou obedecer somente partes. É intencional e é integral. E não tem como flexibilizar, não tem como relativizar, não tem como negociar, não tem como adaptar a cultura que nós estamos vivendo, não tem como seguir modinhas que nós vemos. Não! A palavra de Deus é isso, está aqui e pronto. Não podemos colocar nenhuma vírgula, nem o tio nada. É isso, ela é perfeita. Se nós não cremos nessa palavra, aí não tem o que fazer, irmãos. Primeiramente nós precisamos crer. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então a partir daí as coisas podem ser diferentes na sua vida. Se você não crê, não adianta. E se eu creio, se eu aplico como Ele fez, se eu medito nela, então ela nos dá direção. Aqui, não é perfeição aqui nessa terra, mas é direção. Às vezes você vai errar, você vai falhar, você vai até cair. Josué falhou, a gente pode ver ali na frente, em outros textos. Mas obediência não é ser perfeito. É você, quando errar, voltar. Voltar à palavra. Voltar ao que as Escrituras estão dizendo.
Esse exercício de voltar é muito importante. Errar não é o fim, porque a gente cai e o Senhor nos levanta. E olha o que diz em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem está falando isso? Aqui para mim? Quem fala isso? O próprio Jesus. Então, se vocês amam, se nós amamos, ou dizemos que amamos a Jesus, então eu guardo as palavras do que Ele diz. Eu não faço as coisas do meu jeito. Eu faço de acordo com o que ela me diz, me direciona. Ontem nós tivemos a mentoria de homens. Uma frase no livro que eu achei bem interessante, eu quero compartilhar com vocês. O livro Homem ao Máximo, do autor Edwin Lewis. Ele diz o seguinte: quem ora muito e não obedece, torna nula a sua oração. Quem ora e não obedece, torna nula a sua oração. E quantos de nós oramos? E precisamos orar, como nós já falamos aqui. Mas oração sem obediência, querida, é indiferença. Não é amor, não. Se eu amo, eu guardo e pratico a palavra de Deus. Eu não vivo aleatório, indiferente. Não. Eu quero esse Jesus. Eu entendo que a palavra de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo, a palavra, habitou entre nós. E nós precisamos viver Cristo. Eu preciso obedecer a Cristo. Nós não gostamos de ouvir sobre obediência. Nós não gostamos de ouvir palavras nesse sentido. Mas irmãos, não tem como nós termos uma mente alinhada com a palavra e sermos desobedientes, relaxados com a nossa própria vida em relação a Deus. Amém, igreja? Que bom. O verso 8 vai falar assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqui, a palavra de Deus precisa ser dita, ele diz, não deixe de falar. Essa transmissão oral que existia nos tempos antigos, é como nós hoje temos acesso à Bíblia e ler ela e conversar sobre ela. Mas nem todos tinham acesso à palavra. Então o que eles faziam? Eles liam a Torá. E aí eles conversavam sobre a palavra. Eles falavam uns para os outros. Eles decoravam alguns textos, algumas porções. Iam falando para os seus filhos. Iam falando nas sinagogas. Iam falando. Os judeus faziam isso. Essa transição oral, ela era muito importante e ainda é importante para nós. Nós estamos aqui fazendo isso. Conversar sobre a palavra. Então, eles faziam isso. A lei ia sendo lida, memorizada, ensinada em público. Olha que legal. Então, Deus fala com Josué nesse sentido. Não cesse de falar. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se nosso coração está cheio de Deus, cheio da sua presença, da sua palavra, nós vamos naturalmente falar dessa palavra. Então, Deus está lembrando isso para ele. Não cesse de falar, abra a sua boca, reforce a verdade, combata as mentiras que estão por aí, alimente-se da fé e da palavra. É o que nós precisamos fazer, irmãos. E nós não fazemos, nós não falamos. E ele continua, medita dia e noite, a palavra na mente. Meditar, aqui do original, é Hagá. E esse Hagá quer dizer murmurar, repetir, ruminar. É aquele ato do boi, da vaca, que come a grama, nham, 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 engole, e aí, blup, volta aqui, nham, 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 engole, blup, volta, volta de novo, está ali ruminando. Isso é meditar. Eu gosto do que Breck McCartan, ele diz na Pirâmide da Sabedoria, quando lemos a Bíblia, o livro A Pirâmide da Sabedoria, quando lemos a Bíblia, nos encontramos com o próprio Deus.
Quando lemos a Bíblia, nos encontramos com o próprio Deus. Então não é uma leitura rápida, é um encontro. Quando você lê a palavra, você está marcando um encontro com o Senhor. Você está falando com Ele. Você está ouvindo, dando tempo para ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Não é uma conversa rápida. Não, calma. Medite, rumine. Muitos leem, mas não refletem no que Deus está dizendo, no que a palavra está dizendo. Ouvem a palavra, mas não deixa entrar, não deixa descer para o coração. Sabem, conhecem as escrituras de Gênesis a Apocalipse, mas não pratica o que a Bíblia diz, não obedece. Então, essa meditação, essa ruminação, ela é importante. Há uns anos atrás, nós fizemos uma série de estudos na Doce somente, com base no livro A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. E ele fala assim, a meditação oriental é uma tentativa de esvaziar a mente. Já a meditação cristã é uma tentativa de encher a mente. Com o quê? Com a palavra. Então a meditação oriental é aquela que você vai esvaziando a sua mente para ter um encontro consigo mesmo, um encontro transcendental consigo mesmo, e vai esvaziando e vai esvaziando. Mas a meditação na palavra, não. Você medita, você lê, relê, se aprofunda no texto e deixa aquela palavra aí te enchendo a sua mente, enchendo o seu coração. É assim que funciona. Não é algo rápido, não é algo fast food. Não, nós precisamos ter tempo. E aí ele está falando, medita dia e noite. E é essa meditação, irmãos. É isso que vai transformar a nossa mente. Você quer ter uma mente transformada? Quer ter uma mente alinhada com a palavra? Então, medite. Medite, seja intencional na sua meditação nas Escrituras. Aí, talvez você comece o ano, nós estamos falando aqui de uma série para iniciarmos o ano. Aí você iniciou o ano falando assim, eu vou ler a Bíblia inteira nesse ano. Cuidado com essas metas altas desse jeito. Porque às vezes você pode se frustrar. Você começa lendo, começa dia 1º de janeiro lendo, porque você vai ter que ler pelo menos de 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia, às vezes 5, 6, para conseguir ler a Bíblia em um ano. Mas aí para bater a meta, o que você faz? Você lê, e só lê. Lê, mas não teve tempo de meditar. Então meu conselho, leia um capítulo só, mas medite profundamente nele. O que historicamente isso quer dizer? O que teologicamente isso quer dizer? Mas o que essa palavra quer falar comigo? O que ela quer mudar em mim? O que ela quer me confrontar, me inspirar, me ajudar, me reerguer? É essa conversa, é essa relação que nós estamos tendo com Deus aqui. Não é um livro apenas, irmãos. Não é um livro de autoajuda, não é um livro qualquer aí não, que está nas prateleiras das livrarias. Não, nós estamos falando da própria palavra de Deus, falando com você. Essa meditação vai transformando essa informação em transformação. Informação da sua mente, nessa neuroplasticidade que eu disse lá no início, vai mudando, transformando a sua mente. E daqui a pouco coisas que você achava e pensava que eram corretas, não vão fazendo mais sentido para você diante das Escrituras. Então o exercício, nós somos preguiçosos. Ainda mais com leitura, o brasileiro com leitura é terrível, é uma negação. Nós precisamos ler, e ler com intencionalidade, e ler com paciência, e ler se aprofundando no que a Bíblia diz. Olha o que Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. João 6,63 vai dizer, as palavras que eu vos tenho dito são espírito
e vida. Espírito e vida. Se você alinhar, ter disciplinas espirituais, aí diz o texto, então, lá no finalzinho, na parte B, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A gente quer ser bem-sucedido. Eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter os meus caminhos aí todos organizados pelo Senhor, alinhadinhos pelo Senhor. Mas olha só, do verso 6 ao 8, o Senhor vai dando instruções para Josué e ele termina dizendo, só então. Então está condicionado, querido, a atitudes que nós precisamos ter. Só então os seus caminhos prosperarão. Você quer ter vida próspera, sim ou não? Sim, todos nós queremos, isso não é pecado não. Ter uma vida próspera aqui nessa terra, não só financeiramente, mas em todas as esferas da nossa vida, nós almejamos por isso. E está tudo bem, mas está aqui a palavra de Deus dizendo, nós vamos ser prósperos, nós vamos ser bem-sucedidos, espiritualmente falando, a partir disso, em todas as áreas, a partir do momento que eu obedecer, que eu me submeter, que eu não relativizar a palavra, mas me santificar através dela. Só aí meus caminhos serão prósperos, só aí vai de fato haver mudança na minha vida, uma vida de fato alinhada em Cristo. Então, a falta de disciplina que nós temos perdido batalhas na nossa mente, por essa falta de disciplina da palavra de Deus, por essa falta de foco que nós temos na palavra de Deus. Eu repito, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos nos encontrando com o próprio Deus. Amém, igreja? Cutuca a pessoa que está dormindo do seu lado e fala assim, acorda, querido. Olha o Senhor falando aí com você. Irmãos, eu dou essa pausa aqui para dizer para você como nós temos sido negligentes nessa área. Oração e palavra de Deus. Nós temos sido negligentes. Os judeus, quando eram crianças, eles decoravam trechos e trechos, já chegavam aos 13 anos, com vários trechos, porções gigantescas da palavra de Deus na sua mente. Nós, o que você tem na sua mente decorada aí? Lembrei, você viu aquele vídeo no TikTok? Você viu aquele videozinho, aquele meme? Nós não lembramos mais de versículos, nós não decoramos mais versículos, mas meme eu lembro. Vídeo engraçado eu lembro. Antigamente, você perguntava para a criança, para um adolescente, para que ele falasse os versículos bíblicos que ele sabia de decor. Pergunta hoje para um adulto. Peça para fazerem aquela brincadeira de desembainhar a espada no retiro. Abra aí a sua Bíblia em Obadias. Oi? Existe esse texto? Existe esse livro? Não. Eu nem sabia que existia. Aonde está? É no Novo Testamento? Aí você deve estar se perguntando, fala para mim se é no Novo Testamento. Que eu também não sei. Amós. Nós estamos assim, querido, deixando a palavra como um acessório na nossa casa, que eu levo para a igreja quando eu vou na igreja, que eu abro de vez em quando, eu deixo lá, a gente costumava fazer, deixo lá aberto no Salmo 91 na minha sala, para proteger dos maus espíritos. Está lá aberto no Salmo 91, Satanás quando ele chegar, vê o Salmo 91, ele vai sair correndo. É assim que a gente vive um misticismo da bexiga. E aí, alinhar a nossa mente com a palavra é sério, é um assunto sério. Oração é sério, é assunto sério, e nós estamos perdendo grandes batalhas na nossa mente por conta disso. A sua mente está sendo transformada conforme os padrões do mundo ou de acordo com a palavra de Deus.
A sua mente está sendo mudada de acordo com o quê? Uma vida disciplinada na meditação da palavra de Deus, irmãos, alinha de fato a nossa mente em Cristo. Isso é uma palavra dura para nós hoje, mas nós precisamos pensar nisso, porque a palavra de Deus é eficaz, é a palavra que nos muda. Aqui, você pode e deve procurar ajuda com os irmãos, com profissionais da saúde mental. Eles vão te dar ferramentas para ajudarem você a passar por algumas coisas. Eu já vivenciei isso. Mas uma transformação de fato, de dentro para fora, só a palavra de Cristo pode fazer na sua vida. Só ela. Ninguém mais pode. Não existe outra ferramenta mais poderosa para isso. Não existe. Eu me lembro, há mais de 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, fui fazer discipulado. Na época que na igreja o discipulado era em classes. E a minha professora era a irmã Vilma, que está por aí, está lá. E ela falou assim, leiam a Bíblia. E eu nunca tinha tido acesso à palavra de Deus. Ela falou, leiam, tenham o hábito de ler a Bíblia. Façam um teste, leiam todos os dias. Pelo menos 21 dias para se formar um hábito. E aí eu falei, vou fazer a prova. E comecei a ler a palavra, irmãos. Lá, trocentos anos atrás. Todos os dias, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E isso entrou na minha alma. E hoje viver sem meditar nas Escrituras é terrível para mim. E deveria ser terrível, terrível para todos nós. A gente não pode se acostumar a viver com apenas pílulas de sabedoria, gotas de sabedoria que a gente vê no Instagram, que alguém falou, que alguém disse. Que boas palavras, ótimas palavras, que nos alimentam de certa forma, mas eu preciso ser intencional na minha meditação. Eu preciso amar isso aqui. Eu preciso me deleitar nisso e saber que é daqui, da minha relação, de um Deus que é vivo enquanto eu leio. Quantas vezes você deve ter lido as Escrituras e saltou nos seus olhos palavras que mudaram o curso da sua vida, que falaram profundamente com o seu ser, que te transformaram, é a palavra, porque ela é viva. Você pode ler o mesmo versículo trocentas vezes, e trocentas vezes irá falar diferente com você, porque ela é viva. Em alguns momentos, um texto que você nem tinha tanto contato, e você está lendo a sua Bíblia ali, de forma sistemática, e vamos falar, irmãos, leia a Bíblia direitinho, não fica abrindo assim, não, leia a Bíblia de verdade. Pegue um texto, pegue um livro, more naquele livro durante um tempo e vá ruminando aquela palavra. Não fica fazendo igual caixinha de promessa. Vamos ver qual que é a palavra de Deus para mim aqui hoje. Vamos ver? Aí você abre. E abre de novo. E fica vendo, fica testando. Não, vamos ler. Vamos meditar, vamos entender as Escrituras, vamos nos alimentar dessa palavra. Sabe, é um banquete que está servido aí para nós, que nós estamos desperdiçando. É como se você se assentasse num banquete, visse um banquete estendido na sua frente. Vocês que viajaram, vai o café da manhã do hotel, sabe? Aquele café da manhã do hotel, né, queridos? Maravilhoso ali, posto na sua frente. Ao invés de você ir lá e se debruçar naquele café da manhã maravilhoso, você abre aqui do lado uma barrinha de chocolate e come. Você rejeita aquilo que te dá sustentação para a vida. A palavra de Deus, irmãos, é pão. É o pão que nos alimenta. E nós precisamos mudar isso. Para encerrar, o texto diz, verso 9, não fui eu que te ordenei. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você, por onde você andar, amém?
quando nós temos a palavra na nossa mente, a presença de Deus está conosco por onde nós formos. Tem um filme aí, né, que não existia, como que é o nome daquele filme? Que não existia mais a palavra de Deus, só o cara tinha tudo aqui, ó, gravado na mente. O livro de Eli, o livro da Eli, ele tinha a palavra toda aqui na mente. Você tem a palavra na sua mente? Você consegue, não lendo a Bíblia, pensar aqui, deixa eu pensar no versículo aqui, vou meditar agora. Consegue fazer esse exercício? Ou quando você para pensar no que tem na sua mente, aparece um gatinho dançando. Nós precisamos ter a palavra, irmãos, aqui na nossa mente, treinar a nossa palavra, a nossa mente na palavra de Deus. Irmãos, antes de mudar o caminho do deserto ali, Deus mudou o coração de Josué e quer mudar o nosso. Antes de Josué ir e alcançar e avançar lá para conquistar Canaã, o Senhor estava querendo que o seu coração e a sua mente fosse alcançada, o seu caminho, o seu destino, porque uma mente desalinhada gera uma vida confusa, uma mente cheia da palavra de Deus gera uma vida firme, alinhada na sua presença. Então se pergunte, se questione o que ocupa os meus pensamentos, o que forma as minhas opiniões, o que alimenta as minhas emoções. Se questione, querido, o que molda as suas decisões, é a palavra ou é o mundo? É a Bíblia, é o Espírito Santo ou é a pressão que está fazendo? É a sua mente mesmo ou é a palavra de Deus? Se questione, coloque em xeque o que passa na sua mente, e aí se nós nos alimentarmos com a palavra, nós vamos colher fé, nós vamos colher paz, nós vamos colher firmeza, nós vamos ter uma vida alinhada. Meu irmão, alinhe o seu coração. Hoje Deus não quer só te abençoar, Ele quer te alinhar. Quer alinhar o seu coração, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Se você está cansado, confuso, sobrecarregado, lutando na sua mente aí, o meu apelo é para você hoje. Se tem pensamentos na sua mente que não vêm de Deus, se você é prisioneiro aí do seu passado, escravo dos seus pensamentos, não seja refém, irmãos, das suas feridas. A palavra de Deus é forte e ela nos dá coragem para avançar. E você pode conduzir-se assim também, como alguém que entende que a minha vida precisa ser realinhada com Deus, que eu preciso voltar à palavra de Deus, que eu preciso renovar a minha mente, os meus pensamentos, eu preciso reorganizar a minha vida espiritual. Então esse apelo é para você, não é vergonha, queridos, é maturidade no espírito, é fome de Deus, é desejo de crescer, e o Senhor quer te levar para esse nível hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, faça a sua oração, feche seus olhos.